Olá, abençoados. Graça eterna, mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Bem-vindos sejam todos. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha as mensagens para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. Mais uma vez estamos aqui. Eu vou fazer um esclarecimento mais uma vez, esclarecendo a mentira do Bruno Mack, do qual ele leu aí, ele leu Hebreus 8:13 e disse que Hebreus 8:13 está errado e que é por isso que as pessoas, os pregadores da graça, manipulam as pessoas e que as pessoas creem que estão na nova aliança e etc. E vocês sabem, que nós já falamos por muitas vezes que nenhum pregador, nenhuma pessoa que se dispõe a querer levar entendimento para as pessoas, abrindo a Bíblia, você não pode falar além daquilo de que está escrito. E que você não pode pegar um versículo da Bíblia, ler e querer dar o teu próprio entendimento, atropelando todos os outros capítulos que existem na Bíblia, porque aí você se dá mal, você passa por mentiroso, porque é isso que causa a pessoa querer levar entendimento além daquilo que está escrito. Por isso que está escrito lá, se eu não me engano, é Isaías, que diz, aquele falando dos cangulosos, falando dos sacerdócios da época, dos mentirosos, igual a ele aí, ele disse, o profeta disse, aquele que tem sonho, conte apenas como sonho. Por quê? Porque vocês sabem que os chamados pastores que estão aí, eles dizem as chamadas revelações. Ele diz que Deus me disse que tem uma irmã aqui que está desempregada. Deus me falou que tem uma irmã aqui que está grávida e o menino é do capeta. E assim sucessivamente. E desse mesmo jeito, tá esse mente desluminada, também conhecido como Bruno Mack. Por quê? Porque ele lê um capítulo e um versículo, e aí ele transforma numa tremenda mentira, e que para ele é uma tremenda verdade. Aí ele diminui as outras pessoas, ele pega os pregadores do mundo inteiro, as pessoas que pregam o ministério do Espírito, as pessoas que pregam o Cristo ressuscitado, e ele vai, incluindo eu, ele vai falar mal dessas pessoas. Diz que a gente é um sistema, que a gente criou um sistema, e manda rasgar a Bíblia, e diz que Deus não existe, e diz que o Evangelho da graça é um engano, diz que Jesus Cristo acabou, que a nova aliança acabou, nunca mostrou capítulo nem versículo, e não vai mostrar nunca, porque a nova aliança, ela substituiu, ela substituiu a antiga em determinados sentidos, que não foi para todo aquele povo. A nova aliança, do qual ele fez com a casa de Israel, essa casa de Israel que é descendência de Adão, e que nessa aliança, nessa nova aliança,
como eu já falei, toda a humanidade, toda a humanidade do mundo inteiro, né? As etnias, todas foram incluídas nessa nova aliança. Como assim, Lira? Essa nova aliança, ela é espiritual. Ela não tem nada a ver com coisas escritas em pedra. Ela foi escrita na mente e no coração. E como assim, Lira? Na nossa mente. Está escrito aqui, ó. Então, a nova aliança para a casa de Israel se refere à descendência de Abraão, né? Do qual ele disse que Jacó foi mudado o nome dele para Israel, exatamente para fazer valer a promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Que todos os povos? Todas as etnias que existiam, e as que viriam. O Brasil, Moçambique dele, e todo mundo hoje, que são etnias, né, foram abençoados através do crente Abraão. E quem foi que falou isso? Deus. Em ti serão abençoados todos os povos. Que todos os povos? Todas as etnias abençoadas. E ele diz mais, que a tua descendência será como a areia do mar, será como as estrelas do céu, não poderão contar. Todo o povo lá, o povo de Deus lá, de Israel, né? Da Israel física, né? Todos eles foram contados, abençoados. A quantidade foram tudo contadas, que eu já preguei aí, 144 mil de uma tribo, cento e tanta de outra, cento e tanta de outra. Entendeu, abençoado? E a numeração é de acordo com a areia do mar e as estrelas do céu. É possível contar? Deus disse que não. E quem é essa descendência? Todos os povos, todas as etnias, entende? E que é exatamente o que acontece hoje. Todos os filhos de Deus, os eleitos de Deus, do mundo inteiro, vivem por quê? Por fé. Por quê? Porque o Filho de Deus, né? O Filho de Deus, ele tem uma característica, uma única característica. E qual é essa característica? A fé. Por quê? Porque só quem crê é o Filho de Deus, abençoado. Não é por obras. Entende, abençoado? Simples assim, abençoado. Então, vamos aqui a mais uma mentira desse rapaz. Olha, ele mandou queimar a Bíblia. Porque ele diz que Hebreus 8,13 está errado e é manipulado, né? E que a primeira aliança, presta atenção na loucura do cara, ele diz que a primeira aliança, ela acabou definitivamente na cruz. Então, abençoado, nós sabemos, né? Nós sabemos que a nova aliança, né? A nova aliança, ela se iniciou na cruz, né? Se iniciou na cruz, através do derramamento do sangue de Jesus, do qual é o sangue da aliança eterna. Então, se o sangue de Jesus é de uma aliança eterna, tem fim, como é que eu posso dizer que a nova aliança acabou no ano 70, se lá está dizendo pelo sangue da nova aliança eterna, abençoado? Eterna, tu não sabe o que é eterno não, abençoado? Você não sabe não o que é eterno?
Então, a nova aliança, a nova aliança, ela teve início na cruz. E a primeira aliança, a antiga aliança, o primeiro pacto, somente para um povo, o povo lá de Israel, que já era o povo de Deus. O que foi que aconteceu? O que diz aqui no Evangelho? Diz que na cruz, a primeira aliança, espiritualmente, ela foi totalmente posto fim à nova aliança. A primeira aliança. Isso é verdade? É verdade, porque está escrito. Mas isso só foi espiritualmente. E ele diz aí que a primeira aliança, ela terminou na cruz, né? Ela terminou na cruz, na ressuscitação de Cristo. Ele diz que a primeira aliança definitivamente, juridicamente, fisicamente, acabou ali. Mas não é verdade, é mentira. Porque o próprio Deus, né? Se ele fosse dizer que a lei de Moisés, fisicamente, o ministério de condenação à morte, teria terminado na cruz, então Deus era mentiroso igual a ele aí. Porque em Mateus 24, 34, ele diz que não passaria daquela geração. E quando foi que se deu a morte de Jesus? No ano 33. Ainda faltava 37 anos. Então, não só ele aí é mentiroso, como ele está chamando Deus de mentiroso. E lá em Daniel 9, 24 diz que seria no ano 70 a profecia da invasão do Império Romano, para acabar com tudo. E ele disse que, lá em Hebreus, ele diz que, em Hebreus 2,14, ele veio para destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Que diabo? A lei de Moisés. Ele destruiu na cruz, destruiu espiritualmente. E fisicamente, só na volta dele, no ano 70, é que a lei definitivamente acabou. E Hebreus 8,13 está corretíssima. Que ele diz que é mentira na mente dele. Então, abençoado, deixa eu ler para tu aqui, ó. Onde ele diz que é mentira, que a Bíblia é mentira. E outra coisa, é ousado, viu? Mandou rasgar todas as Bíblias, né? Almeida. Ele é o dono da livraria. Ele é o dono, esse investimento que as pessoas fizeram, mas ele aí tem o poder de mandar rasgar. E passar por cima dos empresários, passar por cima de tudo. Um cara desse, né? Um cara desse, ainda as pessoas acham que um homem desse tem entendimento de alguma coisa. Uma ousadia desse. Chamando Deus de mentiroso, mandando rasgar a Bíblia, mentindo, dizendo que a primeira aliança acabou definitivamente, juridicamente, fisicamente, na cruz. Dizendo que a aliança eterna acabou no ano 70. Só na cabeça dele, porque eterno é para sempre. Que ele diz que Cristo acabou também. E eu vou mostrar para vocês aqui mais uma passagem aqui em Apocalipse, que ele é um mentiroso. É assim, abençoado, é assim. E que graças a Deus que eu não sei de nada. Graças a Deus, porque se eu soubesse de alguma coisa, eu já tinha me tornado um louco. Ficando contra o mundo inteiro. Podendo ficar somente contra o sistema religioso, da onde a graça tirou ele. Não. O cara é um traidor, é um desgraçado. Então, olha, Hebreus 8,13, onde ele diz que está errado. Quando ele diz nova, ele aqui se refere a Deus, tá? Quando ele diz nova, torna antiquado a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, você vê aqui que Paulo
Paulo ainda está pregando aqui aos Hebreus, né? Em momento nenhum aqui ele está dizendo que a primeira aliança acabou. Aqui não está dizendo isso. Porque vocês sabem, né, que a nova aliança, a aliança eterna, ela é totalmente espiritual. Não tem nada a ver com física. Por isso que na cruz, como ele fez o único sacrifício, então na cruz ele pôs sim a primeira aliança espiritualmente. Antes, porém, todavia, contudo, né, ele não poderia por fim fisicamente e juridicamente a lei de Moisés lá. Por que, Lira? Porque e essa profecia de acabar com a lei de Moisés se refere ao juízo. Que vir sobre as nuvens é trazer um juízo para um determinado povo. E esse juízo se deu no ano 70, exatamente com a queda do templo, com a vingança contra eles lá, o joio, né? O joio, a matança deles, né? E definitivamente a queda do templo. Então ele não poderia botar isso na frente, abençoado. Botar isso na frente. Porque o templo era jurídico. A profecia de Jesus de Nazaré, Mateus 24, 34, né? Era físico, era jurídico, não era espiritual. E a mesma coisa de Daniel 9, 24. Era físico, era a queda do templo, era a invasão do Império Romano. Ainda era o ministério de condenação e morte. Ainda era carne e sangue. E não tem nada a ver com a segunda, que a segunda é espiritual, não tem nada a ver com carne. Então, vamos aqui, né? Então você está vendo que aqui não tem nada de errado. Agora, presta atenção. O que foi que ele leu para justificar que Paulo não estava falando disso daqui, né? E que, eu vou ler melhor para vocês. Ele leu Hebreus 8:8. Tudo isso daqui ele está lendo para provar, tá? Que a nova aliança acabou no ano 70. Que o primeiro pacto acabou total, fisicamente, espiritualmente, acabou na cruz. E com tudo isso daqui, também ele tem o poder de mandar rasgar a Bíblia. Então é porque, se ele manda rasgar essa daqui, né? Ele tem que mandar rasgar todas as Bíblias. Para mim não tem problema. Porque está escrito aqui, já está escrito aqui, através da nova aliança, nova aliança, da qual é espiritual e da qual nós fomos incluídos também. Nós quem? Os espíritos. Nós não existia. Nós ainda viria, abençoado. Já estava garantido. Já estava garantida a nossa participação. Que ele acabou, né? Então, olha, Hebreus 8:8. E de fato, repreendendo diz, ele está dizendo com isso daqui, presta atenção, que Paulo aqui, ele está lendo Jeremias 31:31. E é verdade, ele está lembrando isso. Mas nem por isso ele está dizendo também que acabou a primeira aliança na cruz. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é espiritual que Paulo está falando. E que isso daqui foi uma profecia, né? Isso daqui foi uma profecia. Entende?
E em Paulo está no ministério do Espírito, né? Paulo está no ministério do Espírito, e a lei não era espiritual, era física, por isso que ela foi posta a fim. Então, em momento nenhum Paulo está falando isso daqui, que a primeira aliança acabou na cruz, total, e a nova acabou no ano 70. Não tem isso escrito aqui, abençoado. Olha, e de fato repreendendo diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essas tribos aqui, né, foi somente o que sobrou das 12 tribos. Não eram 12 tribos? Então, isso daqui você vê que lá no fim vai ser chamado só de casa de Israel. Porque a casa de Judá, ela foi reconciliada com Deus. E os outros, ele tomou o reino, ele saiu. Ele tomou o reino dele porque por causa da desobediência deles, eles foram fim à primeira aliança. A primeira aliança, e que Deus, ele criou os 10 mandamentos, e um dos 10 mandamentos era que eles não deveriam arrumar mulheres e etc. E depois eu vou pregar isso com detalhe, tá? E Salomão, né? Salomão teve mais de 1000 mulheres. E todas as coisas de Deus que ele disse que não era para eles fazer, eles fizeram. Esse foi o motivo, esse foi o motivo de a nova aliança ter sido cancelada por causa deles, por causa da desobediência. E o único que, apesar de ter tido os seus altos e baixos, foi Davi, filho de Salomão. E que, com o passar do tempo, depois da morte de Salomão, ele tirou o reino dele, de Salomão, e aí foi dividido as tribos. Ele deixou 10 com um e só 2 com outro. E depois, com o passar do tempo, eles foram fazendo novamente deuses para eles. E que o único que sobrou foi a casa de Judá e a casa de Israel, do qual se refere a descendência de José, né? E que é descendente de Jacó, Israel. Essa Israel se refere à descendência de Isaac, de Abraão. E é aqui que nós somos incluídos. Entendeu, abençoado? Junto com os samaritanos, junto com os gentios da época. Por quê? Porque isso daqui é uma aliança eterna e espiritual. Então, ele diz, e de fato repreendendo, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Ele está só repetindo, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Entendeu? 2 tribos. Aí, no 9, ele diz, não segundo a aliança que fiz com seus pais, se referindo aos antigos, né? Se referindo a Salomão e tantos outros reis que se passaram. Segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão. Então, quando Deus tirou eles lá da terra do Egito, né? E que eles fizeram lá um sacrifício, e aí Deus deu os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles não cumpriram. Esse é o motivo pelo qual, um dos motivos que foi cancelado a primeira aliança. Entendeu, abençoado? No dia em que eu os tirei pela mão,
para conduzir até fora do Egito, ó, pois eles não continuaram na minha aliança. Tá vendo? E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, esse não atentei para eles não é todo o povo. Claro que não. Foram aqueles que desobedeceram, aqueles que fizeram deuses para eles, e etc e tal, e que não é só um, são vários deuses que eles criaram. E aí, presta atenção, né? Ele lê aqui até o 11, né? E você tá vendo que aqui não tem nada a ver. Não tem nada aqui dizendo até agora que a primeira aliança foi definitivamente acabou na cruz. Não tem dizendo. Não tem dizendo, abençoado. Não está falando nada disso. 10. Porque olha, presta atenção. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Você está vendo aqui que Judá já saiu. Por quê? Porque Judá só foi uma reconciliação. Entendeu, abençoado? E porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, se referindo o quê? A descendência de Abraão, se referindo a todas as etnias, a todas as nações. Não foi o que ele disse lá? Em tu serão abençoadas todas as nações. E quais são essas todas as nações? Todas as que existem hoje, as que virão e as que virão. E aqui foi incluído os samaritanos, que estava separado, foi incluído o povo gentílio. E que se misturou tudo, abençoado. E que nós fomos incluídos. Que ele disse lá, onde não me chamam de meu povo, serão chamados meus filhos. Então, ó, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Aqui já está falando só de Israel, que esse Israel aqui não é lá o Israel. Isso daqui é Israel de Deus. Essa Israel aqui, né? Essa Israel onde nós estamos incluídos é a Israel de Deus, abençoado. Entendeu, abençoado? É a Israel de Deus. Você não está tomando o comprimido direito. Não tem nada a ver isso daqui somente com o povo judeu. Nada, 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 nada. Isso aqui está se referindo a Israel. A Israel de Deus. Todos os eleitos, todos os filhos. Todos. E do quais em todas as etnias, em todas as nações, tem sim povo de Deus. Espírito revestido de carne, que você também acabou e que você é um mentiroso. Então, porque esta é a aliança que firmarei, ó, com a casa de Israel, a Israel celestial. Depois daqueles dias, diz o Senhor, olha, na sua mente, pode rasgar as Bíblias inteiras, está escrito aqui, viu, mentiroso? Olha, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. E na primeira aliança? A primeira aliança foi escrito nas tábuas de pedra. E aqui, como é espiritual, como é eterno, como é para sempre, como aqui se refere a Israel de Deus, a Israel celestial. Então está escrito aqui, ó, na nossa mente e no nosso coração. Simples assim, sem mentira, sem engano e sem inventar. Então, imprimirei as minhas mentes, imprimirei na sua mente as minhas leis. E qual é a lei de Deus? É o ministério do Espírito. A lei espiritual, onde não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus.
E quem é que está em Cristo Jesus? Todos os filhos, toda a Israel de Deus, todo o seu povo, todos os povos da terra de hoje, do mundo cósmico de hoje. E são todos? Claro que não. Que o ímpio não acabou, que é outra mentira tua também. Também sobre o seu coração as escreverei, ó. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Claro, nós não era povo dele. Nós não era povo. E por que que nós seremos? E por que que serão? Serão, olha. Eu serei o seu Deus e eles no plural, infinitamente, serão o meu povo. Por que que serão? Se referindo a todas as nações que não existiam e que ia existir. Por quê? Porque ele não disse para Abraão, em ti serão abençoados todas as nações, todas as etnias, todos os povos. Todos os povos abençoados, todos os povos. Simples assim, abençoadinho. Então, ele leu somente até aqui. Aliás, ele leu 11. E não ensinará jamais cada um. Ele diz que nós estamos ensinando. Ele nos acusa de estar ensinando. Nós não estamos ensinando, nós estamos lendo. Nós estamos lendo para aquelas pessoas que é um eleito de Deus, que é um filho de Deus, o próprio Espírito que neles habita testifica que ele é filho de Deus e que ele, o próprio Espírito, dá o entendimento, e não nós. Quem quer ensinar é você, porque você quer obrigar a gente pregar a tua mentira, dizendo que é o evangelho da pátria. Que é o evangelho da pátria? Qual é o evangelho da pátria, abençoado? Acorda. Jamais ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, isso daqui, né? Todos, quem são esses todos? Todos os eleitos. Todos. Você tem que entender, abençoado, que o que tem na Bíblia, todos, né? Não é todos. Esse todos se refere a todos do qual Deus fez filho, do qual Deus o revestiu de carne. E esse todos não é igual a muitos. E esse muito não é todos. Entendeu, abençoado? Então são todos os eleitos, todos, do mundo inteiro, do mundo cósmico inteiro, a Israel celestial. Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Aí no 12 ele diz, pois para com as suas iniquidades, aqui só está falando com eles, né? Usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, né? Ele aqui, se referindo a eles lá, né? A eles, ele diz que não se lembra mais dos pecados dele. Claro, se o pecado era a transgressão da lei e ele mesmo pôs fim ao pecado, como é que ele vai se lembrar? Que aí ele ia entrar em contradição, né? Se ele fosse dizer, eu me lembro dos teus pecados. Não é para lembrar mesmo. Se ele mesmo pôs fim ao pecado, que era a transgressão da lei. Então, abençoado, vamos lá para o que o rapaz disse que está errado. Que é para rasgar a Bíblia só por causa disso. Agora presta atenção, ó. 13, aqui é que ele diz que é para você rasgar a Bíblia, porque isso daqui não está dizendo o que está dizendo. O que tem que estar dizendo é o que a mente dele interpreta.
E o que está dizendo aqui? Hebreus 8,13. Quando ele diz nova, olha, eu vou ler aqui, né? Para você ver, e eu vou te perguntar se aqui nessa Bíblia, né? Nessa Bíblia, essa daqui é a Bíblia. Essa daqui é Almeida, certo? Que ele mandou rasgar. Ele disse que essa Bíblia aqui é para rasgar. Revista e atualizada. João Ferreira de Almeida. Essa minha aqui é a revista e atualizada. Aí, vamos ler aqui e vamos comparar com ele, tá? Ele leu outra Bíblia lá, que ele não disse nem qual era. Olha, vê se tem diferença. É Hebreus 8,13, preste atenção. Quando ele diz nova, aqui é Almeida, vírgula. Quando ele diz nova, vírgula. E a dele, Deus fala destas novas promessas. Falando a mesma coisa. Quando ele diz nova, então Deus fala dessas novas promessas. Claro, a nova aliança. E vamos lá. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ponto. Aí a dele. Desta nova aliança, como tomando o lugar da antiga. Não é a mesma coisa? Ele está dizendo que a primeira, a nova aliança, tomou lugar da primeira. É verdade? É verdade. E onde é que está a mentira aqui? Olha, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Que primeira? Essa daqui, ó. O lugar da antiga, da primeira. Não é a mesma coisa? Aí vamos continuar aqui na Almeida. Torna antiquada a primeira. Antiquada, né? Antiquada é uma coisa que não tem mais valor, que está antiquada. Antigamente nós usávamos aquelas calças lá embaixo, era dessa largura. Então se tornou antiquado, desapareceu, acabou. Então ele está dizendo aqui que a antiga aliança, ela se tornou antiquada. Ou seja, não tinha mais valor. Como assim, Lira? Nem fisicamente, aliás, nem fisicamente, e nem juridicamente. Não tinha valor para Deus. Mas tinha acabado na cruz? Não. Que o templo estava de pé, as pessoas ainda iam lá, as pessoas ainda faziam, desagradando a Deus. A realidade é essa, abençoado. E só caiu no ano 70, só. Não tem jeito. Porque senão Deus é mentiroso. Mateus 24:34, Daniel 9:24. Então, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Prestes a desaparecer como? Juridicamente, fisicamente. E espiritualmente já tinha desaparecido. Já tinha desaparecido. Isso é verdade, abençoado. Aí ele continua. Porque esta agora, falando da nova, aliás, tomando o lugar da antiga. Porque esta qual? A antiga. Porque esta agora é antiquada, ó, e foi posta de lado para sempre. Então, a antiga aliança, né? E que isso daqui é tudo espiritual, que Paulo está revelando, né? O que já aconteceu na cruz, espiritualmente. Ele diz que aqui ela foi posta de lado para sempre. Posta de lado como? Para sempre como? Espiritualmente. Espiritualmente. E lá permanecia tudo valendo para eles lá e não para Deus. Eles ainda entravam lá, dava dízimo, ainda fazia tudo, abençoado. Fazia tudo. Porque estava de pé,
o templo, e eles ainda não estavam entendendo nada. Paulo revelando a palavra, dizendo que não era mais. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas: quem vos enfeitiçou? Quem foi que vos enfeitiçou? Não diz lá, porque eles ainda estavam lá dentro, abençoado. Então, dito estas coisas, né? E eu vou mostrar duas coisas aqui. Vou mostrar duas coisas aqui. Primeiro, eu vou mostrar para vocês Apocalipse. Apocalipse. Vou mostrar para vocês para desmentir o Bruno, né? E quantas vezes que ele pregar errado aí, eu vou desmentir ele. Chamar ele de mentiroso. Olha. Apocalipse 11, 1 e 2, ó. Aqui é João, tá? Foi-me dado deixa eu ver outra coisa aqui. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu só ver aqui qual é o capítulo e qual é o versículo do que eu estou querendo mostrar. 11:8. Eu vou mostrar para vocês aqui dois versículos e 2 capítulos de Apocalipse, tá? Coisas que o Bruno fala uma coisa e que tudo que ele fala é só do entendimento dele. Ó, ele diz que o templo acabou, né? Que o templo acabou, que a lei acabou na cruz. Apocalipse 11:1. João falando, ó. Ordem para medir o santuário de Deus. Ó, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Olha, João aqui, né? João aqui está recebendo ordem de Deus para medir o santuário. E aonde era lá o santuário de Deus? Era o templo? Era o templo. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os naqueles que o adoram. É claro que ele não está falando o santuário de Deus, o santuário do Espírito. Claro que não vem ninguém para medir nós, porque os religiosos dizem que vai criar, que vão fazer outro santuário, pode fazer milhões de santuários, que esse santuário aí não tem valor nenhum para Deus. Já inventaram um aí no Brás, inventaram um outro não sei aonde, pode fazer o que for, milhões de santuário. Para Deus, o santuário somos nós, abençoado. Somos nós. Então, no 2 ele diz: mas deixa de parte o átrio exterior, falando de dentro, né? Exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado ao gentio, falando do Império Romano. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. E o que foi isso, Lira? A invasão do Império Romano é comandado pelo general Tito, né? E que entrou lá no santuário e que pôs fim a tudo aquilo ali. Aí sim, definitivamente, a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, foi vencido. Acabou.
É, outra coisa, é, deixa eu ver aqui. Então, abençoado, eu ia ler outro versículo aqui, mas eu não achei. Deixa eu ver aqui, ver se eu acho. Aqui, ó. Vou ler isso daqui para vocês para encerrar. 47 minutos. Apocalipse 1. Apocalipse 1:17, ó. Quando vi João falando, né? Quando vi cair a seus pés, falando de Cristo. Quando vi cair aos seus pés como morto. Apocalipse 1:17. Quando vi, falando de Cristo, cair a seus pés como morto. Porém, ele, Cristo, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Por que eu estou falando isso aqui, estou mostrando? Porque o rapaz aí, o cabeça desluminada, diz que Cristo é um que acabou e Deus é outro, que uma hora ele diz que não existe, e outra hora ele diz que roga as pessoas pela vida deles em Deus. Aí não dá para entender, né, abençoado? Então, quem é que Cristo está dizendo aqui que é o primeiro e o último? Claro, se é só um Deus. E ele diz no 18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo. Até quando, Jesus? Pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. Como é que tu diz que Cristo acabou? Como é que tu diz que a nova aliança acabou? Que eu esfreguei na tua cara agora que tudo é mentira. Como é que ele aqui diz que tá vivo pelos séculos dos séculos? Como que acabou? Século dos séculos tem fim?
Em mente desilluminada? Não tem. Então, abençoado, vou parar aqui, né? Vou parar aqui pedindo que você se inscreva no canal, dê o like, compartilha a mensagem, faz teus comentários aí e graça eterna.